Continuando a sequência, tá certo? Coleta de dados. Tá? Então vamos. A gente está utilizando em pesquisa qualitativa, principalmente, de certa forma, aquilo que eu já falei, são as entrevistas. Os dois grandes modelos de entrevista estruturada ou entrevista semi-estruturada. Entrevista estruturada ela tem uma sequência, tem um roteiro que a final, assim, no extremo, ele é bem rígido e definido. A entrevista semi-estruturada são muito mais questões que são colocadas e temas, e você não precisa seguir uma sequência, elas são abertas e tem uma própria dinâmica que se coloca, tá certo? Isso permite, obviamente, a gente dizer, lembrando vocês, então, tá certo? Que a entrevista é um procedimento de coleta de dados. E o que a gente vai fazer depois da coleta, antes de chegar com a análise, a gente faz uma espécie de organização e seleção das informações para a gente poder chegar na análise. Então a gente vai trabalhar exatamente isso, tá? É um pouco desse processo de análise de dados dentro dessa entrevista. Então vamos lá. Volto, mesma história. O texto básico que eu estou utilizando é quase como se fosse na sequência do capítulo. O Rubin, entrevista qualitativa, a arte de ouvir os dados. Lembrando, retomando mais uma vez, qual que é o objetivo dessa coleta de dados, tá certo? Da entrevista qualitativa. Reunir diferentes perspectivas, ou coletar perfis e informações desses entrevistados, desses participantes da pesquisa, para a gente, a partir dessas diversas narrativas, dessas diversas informações, construir e analisar, construir uma explicação, uma compreensão a partir da nossa teoria, do nosso marco teórico, que vai ser uma narrativa coerente, tá certo? E essa narrativa coerente, ela vai obviamente explicitar e mostrar esse mundo interno, esses sentidos, essa psique desse processo em cima desse fenômeno. Então, de certa forma, explicita sentimentos, emoções, significados, fantasias, expectativas, tá certo? Desse fenômeno psíquico. Tá? E o que a gente começa, tá? A análise é um procedimento de coleta e análise de dados. Ele é contínuo. Então eu vou seccionar aqui. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que um processo na entrevista nunca é deixado, você nunca vai lembrar de memória, você tem que registrar ela, tá certo? Então o registro, a gente supõe já que ela está gravada. Então gravada e vai se transformar numa narrativa, num texto qual que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer o que a gente chama transcrição das entrevistas, tá certo? Uma pequena dica aqui com os modelos atuais, o que a gente tem? A gente tem o Office 365, né, e tem outros também, que eles fazem a transcrição automática. Se carrega um arquivo de áudio, normalmente é MP3, vai lá, isso no online, tá? Não vai ser do próprio computador, você vai lá no item digitar e vai no transcrever. Ele transcreve. Não é perfeito? Não, não é perfeito, mas facilita a vida para a gente ver, porque antigamente como é que a gente fazia, né? Antigamente, gente, a gente utilizava o gravador, né? Então ia no pause, ouvia-se 10 segundos, transcrevia editando, depois mais 10 segundos digitando. Não deu, volta um pouquinho que vai, tá certo? Lá de certa forma faz uma coisa automática. Óbvio, né? Que depois de transcrever a gente vai ter que fazer o que, né, gente? A gente tem que fazer uma coisa, não vai ficar, né? A gente vai ter que ouvir, tá certo? E corrigir. Isso não é automático, ele não tem 100%, ele tem uns 90%, mas facilita a vida, tá certo? Então vamos voltar aqui desse detalhe. Quando a gente você tem uma ideia, quem nunca fez pesquisa, né? O que a gente tem? A gente tem muitas vezes que 10 minutos de entrevista, tá? Você vai gastar
60 minutos fazendo essa transcrição, sem utilizar o Office, por isso que facilita. Então você vai lá ouvir, depois vai transcrever, você vai corrigir, você não vai gastar mais 2, 3 horas, tá certo? E esses 10 minutos de entrevista vão gerar aproximadamente 3, 4 páginas, tá certo? Então a gente precisa de um processo de redução das entrevistas, por quê? A gente tem que organizar essas páginas, selecionar e reduzir. Porque se vamos supor que a gente faça 10 entrevistas, cada entrevista tenha 60 minutos, ou seja, cada entrevista vai gerar ali 15 páginas, né? Porque 4 páginas vezes aí 5, se não mais, né? A gente vai ter pelo menos 150 páginas. Como é que a gente vai trabalhar e analisar um livro praticamente de 150 páginas? O que a gente tem que fazer então com esse material todo? Tá certo? A gente vai ter que organizar, fazer um processo de organização, vai ter que fazer um processo de seleção dessas informações para a gente fazer o quê? Para a gente poder reduzir a quantidade de informações, reduzir para a gente poder processar, né? Para poder pensar sobre elas, tá certo? Então não é automático. Então assim, a gente tem que fazer um procedimento de organização, seleção, que vai fazer essa redução, que vai permitir justamente a gente fazer o nosso processo de análise. Tá certo? E é isso que a gente vai trabalhar. Então a análise, de certa forma, ela vai começar por algumas etapas. Tá? Ela começa com a transcrição das entrevistas. Transcrito, você vai corrigir e vai reler as entrevistas. E nessas entrevistas a gente vai selecionar segmentos de informação e aquilo que tem muitas informações, tá certo? Então a gente vai selecionar o que é importante para a gente, que a gente vai chamar dessas informações, que são informações, a gente vai chamar de nossos dados importantes. Então a gente vai tentar traduzir esses dados que são relevantes para a gente. Então a gente vai fazer o que a gente chama processo de codificação. Transformar esse monte de informações em códigos, em temas, tá certo? Que nele coloca. A gente faz uma divisão desse processo de codificação, tá? Que seriam os códigos ali. É a tentativa de primeira redução, que é a divisão das informações em pequenas categorias, tá certo? Então você tem todas essas informações, você vai olhar dentro delas aquilo que a gente quer. E para isso a gente vai fazer uma espécie de filtro nessas informações, que a gente chama que são os códigos, o processo de codificação. E esse filtro que vai ser colocado aqui são justamente os nossos temas ou os nossos códigos que se colocam, tá certo? Então a gente faz esse primeiro processo, divisão de informações em pequenas categorias, que pode ser temas e argumentos, tá certo? E a gente vai ver esses temas e argumentos, esses códigos, de como eles foram ditos ou passados pelos entrevistados, tá certo? Quais temas foram discutidos, como eles aparecem, e a gente vai fazer daí análise da informação, isso que é, a gente pega e filtra a informação e filtra por determinada categoria, tá certo? Então cada categoria vai dar uma espécie de filtro e a gente vai retirar essa informação, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente chama esse processo por isso que também é recursivo, né? A gente passa, vamos ver o que o sujeito falou a respeito, o que os adultos, vamos falar sobre o tema da virgindade, o que para ele significa virgindade. Vamos ver para ele o que acha que os outros significam a virgindade. Então a gente vai passando, tá certo, com diversos temas. Então a gente pega como é que é a codificação. Primeiro a gente pega os temas ou as informações que são abordados pelos entrevistados, eles são relacionados, eles são vistos entre si e são divididos, tá certo, em diversos grupos, subgrupos ou categorias que vão estar na fala do entrevistado, que vão estar ou explícito ou implícito. E esses temas, né, ou eles podem vir do próprio sujeito, das próprias entrevistas. Se eles verem das entrevistas, eles vão aparecer pela ênfase que é dada no sujeito.
pela repetição, ou pode ser da teoria, que são o que a gente chama aqui indicadores que a gente vai ver que refletem da nossa própria teoria. Tá certo? Então, esses temas, essas categorias, esses códigos, a gente pode retirar ou da própria fala do sujeito ou da nossa teoria. Se for da fala do sujeito, ênfase e repetição. Se for da teoria, a gente chama indicadores ali que se colocam. Tá certo? E o que seriam esses indicadores, então? São a operacionalização dos conceitos. A gente tem os conceitos pelos quais a gente maneja a estrutura, tá certo? E a gente vê como eles aparecem na prática, são a operacionalização que eles se colocam. Eles são construídos, nossos indicadores, ou emergem a partir, obviamente, do marco teórico, da nossa teoria e do fenômeno que a gente observa na nossa realidade. Eles representam exatamente a ação dos construtos teóricos, dos processos psíquicos, dos conceitos para prática, tá? Que ele coloca. Permite a passagem da teoria ou da experiência para a teoria, tá certo? Então só vamos ver aqui um pouco. Você quer, por exemplo, analisar o complexo, tá certo? Então vamos ver lá. O complexo em Jung. Como é que a gente analisa o complexo, né, gente? Pela emoção. Aí isso está construindo, por exemplo, os indicadores. Pela emoção que aparece. Mas qual é a emoção? A emoção excessiva. Ou emoção nula, né? Daí apareceu um complexo, ou o sujeito faz uma resistência ao complexo, então ele bloqueia tudo, ou ele se excede, tá certo? E o complexo muitas vezes ele aparece, né? Então muitas vezes ele aparece exatamente pela repetição, tá? Um dado que o complexo vai aparecer, que todo mundo sabe, que é o primeiro momento, ele complexo aparece projetado no outro, tá certo? Então você vai analisar o quê? Você vai analisar as projeções, que muitas vezes aparece o complexo. O que é a projeção? É quando o sujeito fala de outro, fala, né, de outra pessoa e atribui, né? Nessa fala ele atribui características que não existem. Então uma atribuição, vamos dizer assim, de si. Então a gente já pegou aqui para identificar o complexo alguns indicadores na fala. Quando há uma emoção excessiva na fala, quando há nenhuma emoção, quando o sujeito vive se repetindo naquela questão, e quando o sujeito fala ou atribui a um ao outro coisas que são próprias e está fazendo a projeção. Isso caracteriza, então, um complexo. Óbvio que daí a gente pode trabalhar com ânima, ânimos, complexo paterno, complexo materno, daí vai depender muito da própria entrevista, como a gente vai fazer. Que é exatamente o que a gente está chamando aqui, né, de indicadores, que eles são a operacionalização desses conceitos e eles permitem essa passagem da experiência para a teoria e da teoria para a experiência. Então, vamos utilizar um exemplo aqui da minha pesquisa que foi de mestrado. Vocês podem acionar ela lá, está disponível, tá certo, na internet, temas arquetípicos nas histórias em quadrinhos do Batman. Tá? Em vez de entrevistar, eu utilizei essa análise, essa codificação, esse processo de codificação, em algo, uma narrativa que foi do texto, que foram das histórias em quadrinhos. Tá? Como tem muitas histórias em quadrinhos, eu terei que trabalhar com milhares de páginas, não tinha como. O que eu fiz? Eu selecionei algumas histórias em quadrinhos, alguns típicos, e dentro dessas histórias eu tive que fazer um processo de seleção. Eu escolhi esse fenômeno, os temas arquetípicos que aparecem nas histórias em quadrinhos. Tá certo? O que é feito então? Eu selecionei os temas que aparecem nas histórias em quadrinhos, depois eu apliquei o método de amplificação específico da psicologia analítica. Tá certo? Aí a grande pergunta é, entre os muitos temas que aparecem nas histórias em quadrinhos, quais temas são arquetípicos, né? Então eu tenho que selecionar isso. Aí que vem o processo que a gente chamaria de codificação.
Tá? Aí eu vou na teoria para tentar construir o que se chama os indicadores do tema, do que seria um tema arquetípico. A teoria, alguns autores consultados, tipo o Hillman, o von Franz, o Jung principalmente, obviamente, dizem o quê? Que os temas arquetípicos eles aparecem nos momentos de confrontação, de excesso de libido, nos temas que são típicos. As histórias em quadrinhos, elas têm uma narrativa, elas têm uma história, tá certo? Ou seja, na história em quadrinho, no roteiro, eu tenho alguns elementos que são fundamentais, que é a peripateia, o exagero e a confrontação, que vão representar exatamente o fluxo da libido bloqueada, tá certo? Os momentos de crise, que são os pontos de intersecção dos diferentes fluxos da libido. E o que acontece? Esses pontos típicos de confrontação de libido bloqueada, de excesso de libido, vão representar justamente, ou vão aparecer, os temas arquetípicos. E, obviamente, a sua conclusão. Isso aqui também é próximo de como se analisa um sonho, né? Então, na clínica, né, o paciente narra um sonho, muitas vezes a gente procura ver o contexto do sonho, depois aonde que são o contexto inicial, qual que é o problema, e depois os pontos, o exagero, a crise e a conclusão, tá certo? Na conclusão, que é liso, ocorre então exatamente essa liberação da libido e é onde vão aparecer os temas arquetípicos, porque nesses confrontos de libido, a libido tende a se amoldar, a se ajustar a determinados padrões. Então isso se coloca, tá certo? E obviamente, por isso que ele colocou, as estruturas em quadrinhos são semelhantes a sonhos, tá certo? Então a gente utiliza essa estrutura do sonho, da peripateia, crise e conclusão, para analisar. E os temas arquetípicos, como eu já acabei de comentar, eles vão se manifestar exatamente em momentos, em situações chaves e importantes, tá certo? Momentos, obviamente, que vão possuir alta carga energética e, como são arquétipos, eles podem um modelo, um padrão que são recorrentes e vão aparecer nisso daí, que são exatamente esses modelos: a peripateia, a crise, a conclusão. Então, verificando esses modelos, verificando esses pontos, tá certo? Na narrativa, eu consigo selecionar os temas, os pontos que vão ser simplificados, tá certo? E eu analiso então, depois uma teoria, a relação desses onde aparecer com a temática da sombra, que vai aparecer exatamente nesses modelos, tá? Óbvio, tem outros elementos, aí a gente volta a insistir, né, gente? A psique é como um todo, então você escolhe uma perspectiva. Eu escolhi a perspectiva da sombra, daí tem outra perspectiva da ânima, do ânimos e por aí afora. Mas veja, você selecionou os temas, você fez o que aqui, né, gente? Você tem o texto da HQ, que você fez uma seleção, que foi exatamente os temas arquetípicos. Tá? Esses temas arquetípicos apareceram exatamente nesses momentos de peripateia, que é a crise, e, obviamente, na sua resolução, na finalização. Isso permitiu selecionar, tá certo? Isso permitiu, então, do conjunto ter determinados temas que aparecem nestes momentos. E esses temas, o que eu fiz? Eu fui relacionar com aí o conceito. Estou trabalhando com o conceito, trabalhar conceito junguiano aqui da sombra. Tá? Então eu fiz a ligação entre a teoria e o mundo. Tá certo? Então vamos voltar aqui.
Tá? Então é isso aqui, ó. Eu analisei, óbvio que se a temática aqui aparece sempre, o que eu tenho? A recorrência do complexo, sombra complexo estrutural da psique, tá certo? E que ele vai aparecendo. Tá? Então, outro exemplo da sombra que a gente vai se colocar, se vocês quiserem. Tá? Então, o livro que vocês podem utilizar, se quiserem, fazer para achar os indicadores, né? Esse aqui é o exemplo de indicador. Jogo das Sombras, da Tony Wolff. Tá? Não, Tony Wolff não, Stephen Wolff da Zweig. Então, o que acontece? Aqui o que seria a sombra, né? Citação dele. Tentamos apresentar uma face linda e inocente para o mundo, um comportamento gentil e cortês, uma imagem jovem e inteligente. E assim, sem saber, mas de forma inevitável, escondemos aquelas qualidades que não combinam com a nossa imagem, aquelas qualidades que não aumentam nossa autoestima, nem provocam nosso orgulho, mas em vez disso nos causam vergonha e fazem com que não sintamos pequenos. Empurramos para a caverna escura do inconsciente os sentimentos que nos provocam desconforto. Ele tem uma longa digressão sobre a sombra e tudo. O que a gente percebe? Da teoria, a gente começa a perceber. Na teoria também vai mostrar exatamente uma oposição, uma tríade ego-persona e ego-sombra. E vai ter uma oposição também ego-sombra. Tá? Da teoria, a gente vai colocar e construir os indicadores da onde? Tá certo? Da sensação de humilhação, de um aspecto que é inaceitável na mostra, das intenções inconscientes, das nossas vergonhas que a gente não fala para ninguém, tá certo? De uma projeção muito grande, dos vícios, dos atos falhos. Então, se quer saber, por exemplo, a noção da sombra em algum local, se de um pesquisador, esses seriam os indicadores. Sensação de humilhação, aspectos que o próprio sujeito não aceita, tá certo? A oposição entre a intenção consciente e a inconsciente, quando que aparece, tá certo? Daquilo que ele tem vergonha e não conta para ninguém. Você tentaria ver as projeções do sujeito, ou seja, aquilo que ele atribui qualidade no outro. Óbvio que o sujeito não reconhece a projeção, mas se você imagina que a sombra dele, por exemplo, está, sei lá, nos russos, por exemplo, você pode perguntar sobre o que ele acha dos russos, o que ele não gosta, tá certo? Você vai tentar procurar identificar na narrativa os comportamentos que se repetem, compulsivos, que ele não controla, alguns vícios, tá certo? Na própria pesquisa, se aparecer os atos falhos, onde você vai ver. Então você vai construindo e vai montando os indicadores, tá certo? Justamente para tentar colocar essas características derivadas que estão presentes na teoria, né? A gente vai colocar como temas. E, obviamente, a gente vai destacar da nossa narrativa para codificar. No texto transcrito analisado, assim como foi meu exemplo, você faz o quê? Você vai combinar as informações de diferentes temas, os temas de diferentes entrevistas, para criar temas descritivos que nenhuma entrevista individualmente menciona. Ou seja, muitas vezes você vai tentar olhar o conjunto a partir da particularidade. Óbvio que esse tema descritivo geral, ele já é muitas vezes da própria teoria. Mas quando você não tem a teoria, quando você não sabe, você vai ter que olhar as perguntas individuais para compor. Tá certo? Desse modo, então, a gente tem um pequeno processo aqui. Tá certo? A gente tem que lembrar que a seleção de temas e categorias, ela depende do pesquisador, da subjetividade dele, do fenômeno e, obviamente, também da teoria que se coloca. Então, depois que você escolheu os temas, tá certo? Você faz a seleção. Nessa seleção, você vai fazer o quê? Você marca palavras, frases daquele texto transcrito que tem a ver com aquela categoria, tá certo?
Desse modo, você prepara os dados crus, que é o texto transcrito, a entrevista em si, para uma análise mais estruturada que a gente chamaria mais robusta. E a gente faz isso para separar as categorias. Então, dois processos para analisar, que a gente tem que ver. Analisar se a categoria em si mesma ela é coerente, então a gente tem que ver o material contido dentro da própria categoria, para torná-la coerente. E você tem que ver se o teu conjunto de categorias ele reflete o processo como um todo. Tá certo? Então você relaciona as diferentes categorias entre si. E isso, obviamente, vai permitir você ter um processo de codificação mais robusto. Então, só para terminar, tá? A gente tem que lembrar então que a gente fez o quê? Tá certo? Os temas, os temas lá no meu caso, eu relacionei com a sombra, tá certo? Mas você tem que construir ou montar ou derivar da teoria, tá certo? As suas categorias ou códigos. Muitas vezes a gente está falando de forma bem ampla aqui, tá certo? Isso daí, gente, vocês têm que ver, tem que confrontar eles. Sempre e de forma recursiva. Sempre voltando para saber. Tá certo? Então como é que a gente faz isso daí? Tá? Você tem que saber também se seus códigos são, se esses seus temas, se esses seus códigos, eles são adequados. São construídos coerentes. Como é que você faz isso? Tá? Duas formas. Na primeira forma, a gente sempre compara. A gente sempre compara dentro da própria categoria ou do tema. Então a gente vê tudo que a gente ajustou e vê se está orgânico. Se estiver errado, volta anteriormente e se coloca. Depois desses temas eles estarem razoavelmente coerentes, o que a gente vai fazer? Tá certo? A gente compara o conjunto. Tá certo? Então a gente compara as categorias entre si. Se não tem superposição, se elas não se repetem, se elas não são iguais. E isso vai permitir a gente fazer uma análise mais robusta. Tá certo? Então, essa ideia que a gente tem, depois vamos para uma próxima sequência, tá certo? Que essa análise dos dados a gente vai chamar, dentro das diversas possibilidades de análise, a gente vai ter análise de conteúdo para poder fazer essa codificação. Tá? Ou também chamado análise temática. Não é temática, tem duas formas. Análise de conteúdo é uma coisa, análise temática é outra. Mas eu vou explicar posteriormente. Tá certo? No próximo vídeo. Então, até mais.